Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live do Projeto Restaure. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui e agradecemos imensamente pelo apoio que vocês têm dado ao Projeto Restaure de forma direta ou indireta. E especialmente nós gostaríamos de agradecer aos membros do canal do Projeto Restaure, que através da sua membresia eles têm nos apoiado, nos ajudado na produção de muitos materiais, mais materiais para que nós possamos ajudar a reestruturar, a ajudar as famílias que precisam de orientação, que precisam de restauração. E se você ainda não é parte do canal do Restaure, esta é uma grande oportunidade, uma boa oportunidade para você se associar conosco, ajudando, participando da produção de novos materiais e de novos eventos que o Restaure tem buscado fazer neste ano. Se você se associar, se você se tornar membro do canal do Restaure, você vai ter muitos benefícios, além de todos os materiais que nós disponibilizamos publicamente para todos. Aqueles que são membros têm alguns benefícios a mais, como acesso permanente às lives como essa que nós estamos fazendo hoje, também mini-books e outros materiais digitais, músicas, palestras, muitos outros materiais que serão assim totalmente direcionados para os nossos membros do canal do Restaure. Então nós animamos vocês a participar, não simplesmente pelos benefícios que vocês vão receber, mas para participar, ajudar, contribuir na produção de mais materiais para reedificar a família. Agradecemos imensamente a você que já tem nos apoiado de alguma forma ou outra, e mesmo você que tem orado por nós. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pelo apoio. Estamos aqui então para iniciar uma live nessa área de educação, uma área muito importante, e hoje nós vamos estar falando sobre ensinando pela palavra, um assunto muito importante que nos ajudará a como guiar os nossos filhos, educar os nossos filhos usando a palavra de Deus. E para isso, para que nós possamos iniciar essa palestra, nós gostaríamos muito de pedir a orientação e a presença do Espírito Santo conosco. Então convido vocês a fecharem os olhos e nós podemos participar de uma pequena oração aqui no início dessa palestra. Querido bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de uma forma assim virtual, nós podermos nos unir para estudar e para aprender de algo tão importante, que é a educação dos nossos filhos, usando a Tua palavra. Sabemos, conhecemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é poderosa para poder corrigir, orientar e para guiar no bom caminho. Pedimos ao Pai, então, a orientação, a ajuda, a bênção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos aprender de Ti neste momento. Esteja com a Ruth, esteja com todos nós que estamos aqui reunidos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou passar aqui para a Ruth e desejamos que todos possam ser imensamente abençoados por essa palestra. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com essa oportunidade de abrir esse canal de comunicação, né, entre o Projeto Restaure e as famílias que têm seguido, têm nos apoiado, né? E ao pensar no tema dessa primeira de uma série de lives que nós planejamos fazer durante esse ano, muitas coisas vieram à minha mente. Mas Deus me impressionou a falar sobre as coisas mais importantes, né? O básico do básico, quando a gente pensa na formação do caráter, na educação de filhos, né? E nos métodos e nos
nos compêndios ou nos livros que Deus deixou para nós não temos como deixar de começar com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? E talvez alguns que estão aqui nos assistindo não estão assim muito familiarizados com alguns termos que nós vamos estar usando aqui, né? Nós somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma mensagem de educação muito importante, é muito valiosa, um verdadeiro tesouro, né? E eu mesmo, como educadora, por muito tempo não soube ou não entendia ou não buscava entender essa mensagem, né? Cerca de 8 anos atrás, nós começamos a estudar esses princípios em função da educação das nossas filhas, né? E assim um novo mundo se abriu diante de nós. E desde então a gente sentiu assim muito desejo de compartilhar essas informações com as pessoas, com o maior número possível de pessoas. E hoje, ao trazer essas informações para vocês, eu queria dizer que eu sou a principal aluna nessa escola de Deus, né? Eu não sei tudo, eu nem mesmo pratiquei tudo aquilo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fui aprendendo ao longo do caminho, tem muitas coisas que eu aprendi há já alguns anos, tem coisas que eu aprendi recentemente, mas coisas assim que Deus foi revelando, né, de diferentes formas, mas principalmente através da educação das minhas filhas, e fazem-se muito sentido, e por isso que eu tenho desejo de compartilhar. Para quem não nos conhece, nós temos 2 filhas, hoje elas têm 18 e 15 anos de idade, né? E como eu mencionei, há uns 8 anos atrás, a gente assim foi impressionado por essa mensagem da educação, educação bíblica, educação divina, né? Que Deus revelou a nós, alguns livros muito especiais que nós lemos, como Educação, o livro Educação da escritora Ellen White, o livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, também da mesma autora, e outros mais, né? Fundamentos da Educação Cristã, Orientação da Criança. Então, muito do que eu vou falar vem dessa autora e, logicamente, da Palavra de Deus, né? É muito importante, quando eu quero ser uma educadora através da Palavra de Deus, que eu me torne aluna primeiro. Sabe, porque nem sempre, no dia a dia da família e do lar, e esse é o principal contexto, né, que nós vamos estar falando aqui, apesar de que tudo que eu compartilhar pode ser utilizado no contexto de uma igreja, no contexto de uma escola. Mas, no dia a dia, nem sempre aquilo que eu quero ensinar acaba sendo assim bem estruturado dentro de uma rotina pré-estabelecida e tudo dá certo. Não é assim que a vida funciona, né? Muitas vezes a gente até planeja, a gente tem ali momentos de culto, tem momentos de ensino, mas muitas vezes as coisas acontecem de forma espontânea. Então eu preciso ser o primeiro aluno da palavra de Deus, porque eu preciso estar pronto a qualquer hora que os meus filhos precisarem para usar a palavra de Deus com eles. Então eu preciso absorver, eu preciso organizar os meus pensamentos através de estudos. Isso eu posso fazer no meu devocional, para que essa informação possa, qual é o termo? Possa exalar de mim, entendeu? Que eu deixe escapar aqui e ali nas minhas conversas, nas diferentes circunstâncias que estão acontecendo na vida em família. Então eu preciso ser a primeira estudante da palavra de Deus. E eu vou começar aqui com algumas dicas bem básicas, né? Algumas atitudes que eu preciso ter como educadora, antes de nós falarmos mais especificamente do que a gente pode ensinar e pode aprender com a palavra de Deus, né? Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, não sei da sua experiência, mas a minha, muitas vezes, na minha experiência, muitas vezes isso acontece. Parece que quando a gente abre a Bíblia para ler, a gente tem certos bloqueios. Até a forma como a gente lê, às vezes bloqueia
a informação que a gente está querendo passar para as crianças. Muitas vezes a gente abre a palavra de Deus para ler sem contextualizar aquilo que nós vamos ler. Então, seu filho está lá brincando, de repente entra, agora vamos fazer o culto, a gente abre a Bíblia e começa a ler, ou abre algum livro que conte histórias bíblicas, sem contextualizar, né? E eu não sei se você já percebeu, mas eu já percebi com as minhas. Às vezes você lê uma história e é como se elas estivessem no mundo da lua. Elas não demonstram nenhum sinal que estão aprendendo, ou que estão interessados, ou que estão nem mesmo prestando atenção no que a gente está falando. Então, algo muito importante ao abrir a palavra de Deus, logicamente você vai orar, né? Em primeiro lugar, porque você deseja a presença do Espírito Santo iluminando a sua mente ao ensinar e a mente do seu filho a aprender. Mas é importante a gente contextualizar. Os nossos filhos já têm informações, né, que eles adquiriram aqui e ali. Mas às vezes, ao iniciar uma história, é bom a gente mencionar sobre o que nós vamos ler, sobre quem. Quem são os personagens da história? O que eles já sabem sobre esses personagens? Aonde que a história aconteceu? Quando a história aconteceu? Quando a gente faz vamos dizer, esse exercício, né, de contextualizar, a criança já tem uma noção do que você vai estar falando, de qual é a história que você vai contar. E ela consegue aprender mais porque ela vai fazer ligações com as informações que ela já tem do passado, de outros momentos de história ou de aprendizado, né? Então, sempre contextualize. Nós vamos estar falando sobre isso, lembra desse personagem? Tal. Aí a criança vai começar a prestar mais atenção. O segundo ponto, e eu achei um texto bíblico muito interessante, se você estiver acompanhando aí com a sua Bíblia, está em Lucas 10, 26. Jesus, certa vez, estava conversando com uma pessoa, vamos contextualizar, né, como eu acabei de falar. Jesus estava, na verdade, conversando com alguns líderes da lei, os fariseus, as pessoas que entendiam. E um deles perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fez uma pergunta muito interessante, diz assim, no verso 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? E eu refleti um pouco sobre essa pergunta de Jesus, como você a lê? Como que nós lemos a palavra de Deus para os nossos filhos? Será que nós pegamos um texto e nós lemos assim, de uma forma meio mecânica? Ou será que nós colocamos no texto a expressão que o texto merece? Eu não sei sobre você, mas eu confesso que muitas vezes, ao ler a palavra de Deus para as minhas filhas, ou para mim mesma, ou para outras pessoas, a gente não lê como se fosse uma história verídica, como se fossem fatos reais. E o interessante é que, às vezes, a gente lê livros fictícios com muita expressão, né? Bem empolgados para que eles prestem atenção. E aí, livros reais, com a palavra de Deus, a gente lê de uma forma mais sem expressão, mais monótona. E que mensagem será que a gente transmite quando a gente faz isso, né? E eu gostaria de fazer aqui uma experiência com você. Eu vou ler um pequeno texto do livro de Jó, só para a gente contextualizar aqui, né? Jó tinha acabado de receber a notícia, através de alguns servos, de que ele tinha perdido tudo, toda a sua riqueza, a sua família, suas posses. E aí, o que acontece? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí no do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente lê dessa forma, a gente consegue transmitir o que realmente estava acontecendo? Sabe, Deus
nos criou com emoções. As emoções fazem parte do nosso desenvolvimento e da forma como a gente compreende. Lógico que as emoções precisam estar dominadas pela razão, né? Se eu deixo a minha emoção correr solta, eu faço a minha própria vontade. Eu simplesmente sigo o que a minha natureza carnal me diz para fazer. Então eu preciso da razão, mas a emoção faz parte. A experiência com Deus é uma experiência que envolve emoção. E a palavra de Deus é riquíssima em emoção. Pensa bem nessa história de Jó. Tudo que tinha acabado de acontecer com ele, como será que ele estava se sentindo naquele momento? Então, ao contar essa história para as crianças, eu preciso colocar essa emoção. Então eu vou ler de novo o mesmo texto. Os servos chegam, contam para Jó a desgraça que aconteceu na vida dele. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, quando a gente fala em colocar mais expressão na leitura da Bíblia, as pessoas podem pensar assim, mas isso não é natural. Isso é uma leitura falsa, é uma leitura teatral. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com Jó? Foi teatral? Não. Jó estava ali naquele misto de desespero e ele conseguiu controlar suas emoções e adorar a Deus após perder tudo. Esse tipo de informação, esse tipo de mensagem a gente precisa transmitir para os nossos filhos. Não é uma leitura teatral, é uma leitura real, porque foram fatos reais, isso aconteceu. Então, esse ponto de nós lermos com expressão é um ponto assim muito importante. E eu vejo que muitas vezes isso se torna uma barreira para nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. Muitas vezes nós contamos e recontamos as histórias e parece que eles não captam. Muitas vezes eles não captam porque eles não sentiram, eles não entenderam ou nem mesmo prestaram atenção se a gente simplesmente fez aquela leitura apressada ou de forma monótona, sem expressão. Outra coisa, quando a gente lê a palavra de Deus com expressão, a tendência é as crianças prestarem mais atenção. Isso é natural. E quando as crianças prestam atenção, elas fazem perguntas. Isso demonstra que elas estão prestando atenção e que elas querem aprender. Eu desperto a curiosidade lendo de forma bem expressiva e a criança, ela se abre. Eu quero aprender. E quando isso acontece, você pode estar lendo a Bíblia ou, quem sabe, um livro do Espírito de Profecia, que é o nome que nós damos, né, aos livros que nós consideramos inspirados por Deus, que Ellen White escreveu. Quando você lê esses livros, que geralmente eles ampliam, né, os conceitos e as histórias que Deus colocou na Bíblia, enriquecendo com mais detalhes, você pode até ler palavras difíceis. Se o seu filho está prestando atenção, o que ele vai fazer? Mãe, o que significa essa palavra? Mãe, o que o texto está querendo dizer? Ele vai fazer perguntas. E aí, mais uma vez, você tem as portas abertas para ensinar. Então, nós precisamos ler e ensinar a palavra de Deus de forma que os nossos filhos tenham vontade de aprender, que eles façam perguntas, que eles fiquem curiosos. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não sei ler assim. A gente aprende. A gente vai tentando, a gente vai aos pouquinhos, cada dia se esforçando e a gente vai chegar lá. Uma coisa interessante também que a gente tem descoberto aqui, o meu esposo, ao ler a Bíblia, ele descobriu que se ele escutar a Bíblia na voz de outra pessoa primeiro, quando ele lê, parece que ele absorve, assim, ele tem aquela visão geral, e depois ao ler na Bíblia, ele mesmo lendo,
ele consegue enxergar os detalhes. Então, talvez seja uma opção para você, né? A princípio, tem muitos aplicativos hoje no celular onde você pode ouvir a Bíblia, né, sendo lida. E geralmente os leitores leem com bastante expressão. Então, escute a Bíblia primeiro e depois você, então, leia ou conte para o seu filho. Um detalhe interessante sobre também o contar, né? Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, no estudo da lição da escola sabatina. Muitas vezes eu pegava a lição e eu pensava assim, não, no início, principalmente, eu pensava assim, eu vou contar com as minhas palavras porque vai ser mais interessante. Por que eu pensava assim? Porque eu não lia com expressão. Se eu lesse de forma monótona, com certeza contar seria mais interessante. E depois de um tempo eu passei a perceber que era muito importante que eu lesse. Porque ao ler, em primeiro lugar, eu usaria um vocabulário muito mais rico. Quando a gente conta, a gente tem geralmente, a gente simplifica o vocabulário, né? E aí nós deixamos de ensinar novas palavras e novos vocabulários para os nossos filhos, né? E sabe, isso é muito importante, mesmo enquanto eles ainda não estão lendo. Os nossos filhos aprendem vocabulário antes de ler, né? E o aprendizado de vocabulário é algo que dura a vida inteira. Quanto mais você lê livros variados ou livros com uma linguagem mais rica, melhor será o seu vocabulário. Então, é muito importante a gente ler mesmo coisas difíceis para os nossos filhos. E o interessante, geralmente eles perguntam uma vez, o que significa isso? Você falou e eles não se esquecem. E a próxima coisa que vai acontecer é que você vai se surpreender ao ver eles usando as palavras difíceis que você leu na leitura da Bíblia ou de algum outro livro. Sabe, hoje em dia existe uma preocupação muito grande com a alfabetização. Muitos pais ficam estressados. Ai, meu filho precisa ler, meu filho precisa escrever. Alfabetização, alfabetização. Eu recebo muitas ligações e mensagens de pessoas com essa preocupação. E muitas vezes, quando as crianças aprendem a ler, principalmente se elas aprendem a ler cedo, elas simplesmente aprendem a reproduzir o som das letras que elas estão vendo. Mas elas não necessariamente estão entendendo o texto e raciocinando, tirando lições daquilo que elas estão lendo. E a palavra de Deus é toda cheia de lições. Então é muito importante que os nossos filhos aprendam a raciocinar antes de aprender a ler. Eles precisam entender o que eles estão lendo, porque senão não fará sentido nenhum ler por ler, sem saber entender. E muitas pesquisas hoje em dia demonstram que adolescentes e jovens ali, nível de ensino médio até faculdade, sabem ler, sabem memorizar, mas não sabem raciocinar. No livro Educação tem alguns textos muito importantes falando da importância de nós aprendermos a raciocinar da causa para o efeito. Né? Eu pensar por que isso aconteceu, qual será o resultado. A importância de eu ter o pensamento independente, de eu saber analisar as coisas e chegar às minhas próprias conclusões e não apenas imitar o que os outros estão falando ou ensinando. Um outro ponto interessante, quando nós vemos a história de Israel, na época do povo de Israel e da peregrinação, né, no deserto e ali do tempo que eles passaram no Egito, a palavra de Deus não era escrita naquela época. E a gente percebe que o ensino oral era muito importante nos tempos bíblicos. Ali no Antigo Testamento, a gente vê que o ensino era praticamente todo feito através da oralidade, né? E hoje em dia, a gente tem perdido um pouco isso, talvez por causa das facilidades que a gente tem, né, com as mídias, né? Então a gente usa muito vídeo, muito livro, e nós deixamos de ter esse contato, né, com os nossos filhos. Então é muito importante a gente aprender a valorizar. Muitas vezes, ao ensinar a palavra de Deus, a gente se preocupa, mas eu não tenho um mapa, ou eu não tenho uma maquete, ou eu preciso um artesanato, eu preciso fazer algo artístico para ensinar isso, mas não é necessário. É importante, é bom, algumas crianças que são mais visuais aprendem bem assim, mas você ensinar,
você falar, você conversar com os seus filhos é o mais importante. Porque as conversas, elas incentivam o uso do raciocínio. Através das conversas, as crianças fazem perguntas. Geralmente, se eles assistem um vídeo de uma história bíblica, no final, a não ser que você tire um tempo para conversar sobre o que eles assistiram, eles não vão fazer perguntas para ninguém. Então, é importante esse ensino oral, que foi assim, fundamental na experiência do povo de Deus através dos séculos e dos milênios. Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, eu não sei quantos pais estão me escutando, geralmente são as mães que se preocupam mais com a parte da educação dos filhos, né? E inclusive o aspecto espiritual, mas o pai foi designado como sacerdote da família. E é muito importante que no ensino da palavra de Deus, o pai tenha a predominância, que o pai conduza os cultos. E nós tivemos uma experiência, sabe, bem interessante na nossa família, porque eu assumi isso nos primeiros anos, né, da vida das minhas filhas. E aí, quando nós estudamos isso como família, conversei com meu esposo, a gente entendeu que essa era uma responsabilidade que ele deveria assumir. Os primeiros cultos foram, assim, um pouco interessantes na nossa família. As minhas filhas estavam acostumadas a ouvir a mamãe contar as histórias, né? E daí a gente entra naquele processo que eu mencionei antes, né? De talvez não ler assim com muita expressão. E os primeiros cultos, elas, mãe, conta a senhora a história da lição. A gente não tá tão legal assim. Mas sabe, aos poucos meu esposo foi se esforçando. E eu me lembro um dia que foi tão legal. A forma como ele contou a história para elas, como ele leu com expressão, que elas falaram, mãe, é muito legal quando o pai faz o culto. Sabe, a Bíblia é um livro de alegria. É um livro que nós precisamos contar e ler com empolgação, né? E os pais desempenham um papel muito fundamental nesse processo de ensino da palavra de Deus. Então, se você é um pai, avance, comece a ter essa responsabilidade. E talvez nós, mães, precisamos dar um passo para trás, né? Precisamos enxergar e apoiar e incentivar o nosso cônjuge para que ele seja o líder, o sacerdote, né? O líder espiritual da nossa família. Quando que nós devemos ensinar a palavra de Deus? Em que momentos? E eu gosto muito daquele texto de Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 a 9, mais ou menos, ali a gente vê a orientação de Deus, que nós devemos amar a Deus e nós devemos ensinar os nossos filhos. E aqui fala, ensinar quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, ao levantar, que nós devemos colocar nos umbrais das portas da nossa casa, amarrar nos braços, na testa, como os judeus faziam, né? Eles amarravam aqui, eles tinham um cordãozinho assim de couro, onde eles amarravam a lei. Mas Deus estava querendo dizer muito mais do que isso, né? Colocar na nossa memória, memorizar, gravar a palavra de Deus. Então, quando nós devemos ensinar? O tempo todo. Todo momento é um momento de você ensinar a palavra de Deus. Todos os dias, principalmente nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, para que eles estabeleçam o hábito de estudar a Bíblia, para que eles estabeleçam o gosto pela palavra de Deus, né? E os livros que eu já mencionei do Espírito de Profecia são livros que nos apoiam nesse processo. São livros que enriquecem o estudo da palavra de Deus. Então, no culto, os momentos de culto, nós temos a prática de ter o culto pela manhã, né, antes de iniciar as atividades do dia, e à noite, ao finalizar as atividades do dia. Então, esses são os principais momentos quando nós vamos ensinar a palavra de Deus. Você também pode usar outros momentos, como, por exemplo, a hora da criança dormir. As minhas filhas gostavam, apesar de a gente fazer o culto, na hora que elas iam deitar, elas queriam ouvir uma história. E a gente gostava de fazer séries de história. Então, de vez em quando, eu contava histórias de meninas da Bíblia, né, por um mês. Depois eu contava histórias de meninos, ou por uma semana.
depois histórias que envolvem animais, e assim por diante. Então, a gente pode ir despertando nos nossos filhos assim, o gosto e o interesse pela palavra de Deus. Nos momentos de brincadeira, você vai se surpreender se você tiver essa regularidade em ensinar a palavra de Deus, você vai se surpreender que os seus filhos pequenos vão estar brincando de histórias da Bíblia. Agora, se eles estiverem assistindo televisão, eles provavelmente vão estar imitando o que eles veem na televisão. Né? As crianças gostam de brincar daquilo que é real, da imaginação, né? Mas elas gostam de imitar a vida. E por que não imitar a vida dos personagens bíblicos? E isso acontece. Eu me lembro, quando as minhas eram bem pequenas, uma vez eu me surpreendi. Elas estavam brincando com uma amiguinha da igreja, e eu cheguei no quarto e as duas estavam com uma almofada por debaixo da blusa, como se estivessem grávidas. E aí eu comecei a rir e perguntei, do que vocês estão brincando? E elas falaram, eu sou Maria e ela é Isabel. Né? Então estavam ali brincando da história de Maria e de Isabel, quando as duas estavam grávidas, né? De Jesus e de João Batista. A Bíblia também pode ser ensinada nos momentos de dificuldade, momentos difíceis. Talvez quando alguns problemas estão ocorrendo na vida da criança, por exemplo, alguém morreu na família ou no círculo de amizade. Então, naquele momento, quando você está explicando ali, você pode usar a palavra de Deus, uma história que fale sobre a morte, sobre a ressurreição. Quando o seu filho apresenta um traço de caráter negativo que precisa ser mudado, é o momento de abrir a palavra de Deus e de mostrar para ele como a Bíblia ensina que nós devemos agir de forma diferente. E a Bíblia pode ser usada para qualquer tipo de ensino. Existe um capítulo no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 113. O título desse capítulo é Que lerão nossos filhos? Na verdade, não é um capítulo, é uma seção. E dentro dessa seção tem vários capítulos, né? Que lerão nossos filhos? E ali tem vários conselhos. E ali fala do círculo familiar de leitura. E é um conceito assim bem interessante que a gente, em diferentes ocasiões, pôs em prática, que é no horário da noite a gente terá um tempo para ler. Às vezes, a própria Bíblia e às vezes outros livros, né? Que vão ajudar a construir o caráter dos nossos filhos de forma bem positiva. Então, tire um tempo para ler com os seus filhos, para discutir, para conversar sobre diferentes assuntos. A Bíblia também pode e deve ser muito ensinada nas escolas. Independente da matéria que você está ensinando, você pode colocar conceitos bíblicos, e nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Ou se você ensina no lar, você pode estar usando a palavra de Deus como base para o conteúdo acadêmico que você vai estar ensinando. E na igreja, na escola sabatina, né, na classe das crianças, a gente pode usar todos esses princípios que eu coloquei para que o ensino seja inesquecível, para que seja mais interessante, para que as crianças prestem atenção e realmente aprendam. Quais são algumas formas, então, de nós estudarmos a palavra de Deus? Como que nós devemos estudar a palavra de Deus? Como eu já mencionei, sempre inicie com uma oração. Lógico, se você está ali numa conversa e você menciona um ponto ou outro, uma ilustração da Bíblia, não necessariamente você vai parar, né, precisa parar e fazer uma oração, mas todas as vezes que você abre a palavra de Deus para você compartilhar ou para você ler pessoalmente, ore e peça a orientação do Espírito Santo, porque o inimigo também pode se aproveitar desses momentos. É assim que iniciam as heresias, as falsas doutrinas, né? Então, nós precisamos da guia do Espírito Santo. Em um outro capítulo do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, a seção 181, existe um capítulo chamado A Lição Bíblica. E eu achei interessante, porque a escritora, ela coloca, assim, algumas dicas de materiais, de recursos que existiam na época dela.
ela fala assim: o uso de lições objetivas, de quadros negros e mapas será um auxílio na explicação dessas lições e para fixá-las na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. Ao ensino da Bíblia, devemos dedicar nosso pensamento mais vivo, nossos melhores métodos e nosso mais ardoroso esforço. Então, se a Bíblia é a base de tudo, é no ensino dela que nós devemos buscar os métodos mais eficazes no ensino do conteúdo, né, da palavra de Deus que nós estamos ali usando. E hoje em dia a gente pode complementar esses conselhos, né, com talvez alguns recursos online, livros ilustrados, objetos e muitas outras coisas. Nós podemos combinar o uso, como eu mencionei, o uso de livros impressos, o uso de recursos digitais. Devemos incentivar os nossos filhos também na retenção dessa informação que a gente está transmitindo ou que eles estão estudando da palavra de Deus. E uma forma de você fazer isso é através de um diário de oração. Né? Incentive o seu filho a marcar, a fazer pequenos resumos daquilo que ele leu. Comece com uma frase, 2, 3 frases, vai aumentando um parágrafo. Conforme ele vai aumentando a quantidade de leitura ou de aprofundando nos estudos, ele pode ir desenvolvendo e escrevendo mais. Recentemente eu visitei uma família muito querida e a meninazinha aí de uns 5 anos de idade tem um diáriozinho e tudo que ela estuda na palavra de Deus, ela faz colagem. E ela, assim, era impressionante de ver coisinhas bem pequenininhas assim. Ela vai cortando, ela é muito minuciosa, tem a coordenação motora fina muito desenvolvida. E ela vai ilustrando todas as historiazinhas que a mãe conta. Então, assim, é uma mini bíblia ilustrada. Cada página, uma liçãozinha que ela aprendeu na forma de colagem, ou de desenhos, ou de pinturas. Muito interessantes. Então, aquilo ali é um registro que a criança vai ter para sempre. Ela vai estar aprendendo e revendo aquelas historiazinhas e vai se tornar um processo inesquecível. Um outro ponto que eu acho assim muito importante, e a gente não vai ter tempo de falar muito sobre isso, mas eu costumo falar para os pais, né, que se preocupam com a educação dos filhos, conheça o seu filho. Conheça os métodos que funcionam melhor para ele. Muitos pedagogos falam dos estilos de aprendizagem, né? E existem várias linhas de pensamento, né, nessa questão, né? Eu gosto de adotar o mais simples, né? Que são ali os 3 ou 4 estilos: o auditivo, o visual, o sinestésico e mais recentemente as pessoas têm falado no verbal. Então, o auditivo é a criança que aprende melhor ouvindo. Visual é aquela que aprende vendo. Ela gosta de ver livros, de ver imagens, ver objetos. O sinestésico é o que aprende pelo toque, pelo olfato. Ele usa praticamente todos os 5 sentidos, mas ele é muito de toque, de sensações, né? E o verbal é aquele que gosta de falar. Então, é a criança que você conta a história da lição no primeiro dia da semana, no segundo, terceiro, aí é ele que vai contar para você. Ele aprende falando e conversando, né? E trocando ideias com você. Então, é muito importante a gente entender também como que os nossos filhos melhor aprendem. E aí usar vamos dizer, esses canais, né? Para ensinar a palavra de Deus também de uma forma que seja mais memorável para eles, né? Que seja mais interessante para eles. Agora, o que ensinar com a Bíblia? E a minha resposta é tudo. No livro Educação, página 123, diz: a Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender, a fim de se habilitarem tanto para esta vida como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. Então, além da Bíblia ter os princípios para todas as áreas de conhecimento que existem, eles também podem ser compreendidos por qualquer pessoa. A pessoa mais simples, a pessoa mais culta.
não poderia ser diferente. Sendo a palavra de Deus e Deus sendo o criador de todas as coisas que existem, não poderia ser diferente. Então Deus criou o mundo, Deus nos criou como pessoas, e aqui na palavra dele, no manual, ele colocou tudo o que nós precisamos, todos os princípios, né? Não quer dizer toda a informação, mas todos os princípios que nós precisamos compreender para estarmos preparados para esta vida como para a vida futura. E sabe, muitas vezes, naquela ânsia de ensinar conceitos acadêmicos, a gente esquece de se voltar para esses princípios. E a gente fica desesperado para que o nosso filho aprenda conteúdo acadêmico, e às vezes a gente sacrifica os princípios que são a base. Então, o que adianta o meu filho aprender conteúdo acadêmico se ele não tem a base? E daí, muitas vezes, as crianças crescem, se tornam adultas, e elas se afastam dos princípios de Deus. Por quê? Porque eles não foram embutidos no ensino, né? E aí, a criança aprende as coisas conforme o mundo ensina, e ela se torna uma pessoa secularizada e se esquece da palavra de Deus. O tema central da palavra de Deus é o plano da redenção. É a restauração da imagem de Deus na alma humana. Quando nós olhamos Gênesis, ali Gênesis 3, nós vemos a queda do homem. E se você vai lá para Apocalipse 22, que é o último capítulo, você vê que o homem volta a se comunicar face a face com Deus. Ele é restaurado. Assim como ele vivia, como ele se relacionava com Deus no Éden, ele volta após tudo o que aconteceu durante esse período de pecado, né? Então, esse é o tema principal. É a principal coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. É o plano da redenção. A Bíblia é um livro muito amplo. E para nós compreendermos a Bíblia, nós precisamos entender também a estrutura da Bíblia, a história da Bíblia. Porque às vezes a gente conta a história para as crianças isoladas. Aqui e ali, um dia eu conto a história de Esther, a história de Moisés, Pedro, Paulo, e ficam aquelas informações assim soltas na mente da criança. Por isso que muitas vezes parecem que não são reais. Parece que a Bíblia é simplesmente um livro de histórias fictícias, né, imaginárias. Então é importante, a partir de uma certa idade, os nossos filhos entenderem a estrutura da Bíblia. Como que a Bíblia foi escrita? Como que eu posso afirmar que ela foi inspirada por Deus? Existe um livrinho aqui, eu até trouxe aqui para mostrar. Acho que vai aparecer ao contrário, né? Mas é da Sociedade Bíblica do Brasil. O que é a Bíblia? Uma introdução ao livro da fé cristã. E é bem interessante. Através desse livro a gente pode introduzir esse conceito para os nossos filhos do que é a Bíblia e da importância dela. E depois é importante a gente conversar com os nossos filhos e explicando que existe o Antigo Testamento, existe o Novo Testamento, né? Jesus divide esses dois períodos. E depois a gente pode trabalhar com mais detalhes. Ali existem os livros históricos, existem os livros proféticos. Conforme a criança vai amadurecendo, a gente pode ir trabalhando esses detalhes. E depois a gente pode trabalhar cada livro. Algumas Bíblias trazem no início informação de quem foi o escritor daquele livro, aproximadamente qual foi a época, qual é o título original. Essa minha Bíblia aqui, ó, é uma Bíblia que tem isso, é a Bíblia da Mulher. E é bem interessante. E a gente teve uma época em casa que a gente fez um estudo dos livros, né? E daí, depois a gente foi vendo dentro daquele livro, né? Existem conselhos, ou quem sabe existem profecias. Qual era o propósito? E nessa Bíblia especificamente, tem ali um esboço. E esses pequenos esboços, eles ajudam os nossos filhos a entenderem, né, melhor o propósito de cada livro da Bíblia. Outra coisa interessante, a gente tem que ver a palavra de Deus como um conselheiro. Um conselheiro é alguém que nos aconselha nas diferentes circunstâncias que nós temos.
né? Então, a palavra de Deus tem conselhos para todos esses momentos. E como que a gente ensina isso para as crianças pequenas? Ellen White fala que nós deveríamos observar os interesses dos nossos filhos. Talvez eles estejam naquela fase ali entre os 8 a 10 anos mais ou menos, que eles gostam muito de animais. Tudo é animais, animais, animais. Então, quando eles demonstram assim um certo interesse, você diz, filho, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos ver o que a Bíblia, quais são as histórias da Bíblia que envolvem animais, por exemplo. Eu conheci um rapaz lá nos Estados Unidos. A mãe dele tem um ministério e o nome dela é Sylvia Fisher e o nome dele é Christopher Fisher. Nós conhecemos ele ano passado e a gente passou assim por uma experiência muito interessante com ele, porque ele foi educado nesses princípios. E ele é uma pessoa assim que é um explorador da natureza, é um super desbravador, né? Gosta de acampar, gosta de sobrevivência, ele anda assim cheio de canivetes e objetos, binóculos e coisas que se usam na natureza. E nós estávamos participando de um family camp, né, um acampamento de famílias lá com ele, e ele foi fazer uma palestra. Pediram para fazer assim uma conversa, na verdade, informal, numa fogueira, ao redor da fogueira, e eles falaram assim, olha, a gente gostaria que você falasse para nós sobre segurança em acampamentos para as famílias. Como que as famílias podem ter segurança ao acamparem, né? Medidas que elas devem tomar. E eu achei incrível, ele abriu a Bíblia e ele começou a falar de todos os pontos de segurança ao se acampar usando a Bíblia. Então ele começou, o que é segurança? E aí lógico, isso era um material que ele já tinha, né? Era um estudo que ele já tinha feito. O que a Bíblia fala sobre segurança? Daí ele foi falando. Aí ele foi explicar como montar um abrigo. Aí ele foi, na palavra de Deus, o que é um abrigo? E eu fiquei, assim, extremamente impressionada. Depois a gente teve a oportunidade de adquirir alguns livrinhos. Ele faz alguns mini books, né? Alguns livrinhos pequenininhos sobre diferentes aspectos, tanto de acampar, como de caminhadas, como de observar a natureza. E todos os conceitos dele são com base na Bíblia. Então, a Bíblia tem informação para tudo. Nós precisamos explorar. Nós, pais, precisamos estudar para que nós possamos ensinar os nossos filhos. Então, a Bíblia deve ser ensinada primeiro, antes de nós ensinarmos qualquer outra coisa. Existe uma série daquele pastor Stephen Bohr. Ele tem um ministério nos Estados Unidos e ele tem uma série chamada Cracking the Genesis Code, que seria Desvendando o Código de Gênesis. E ele coloca que em Gênesis você tem sementes para a maioria das áreas de estudo, como, por exemplo, física, teologia, cosmologia, cronologia, geografia, botânica, astronomia, zoologia, antropologia, sociologia, e na frente da série de estudos deles tem os textos bíblicos, né? Que mais? Geologia, filologia, etnologia e filosofia. A Bíblia responde às 3 questões básicas da filosofia tradicional: de onde vim, por que estou aqui e para onde vou. E eu fiquei muito impressionada, porque realmente, quando você olha ali a criação, na criação você tem todos esses princípios. Você tem a sementinha. Porque se eu ensinar alguma dessas áreas para o meu filho, como geografia, como botânica, e eu não explicar que veio de Deus, do Criador, tudo vai por água abaixo. Se ele não tiver essa visão primeiro, não adianta eu detalhar, eu usar os melhores recursos para ensinar a parte acadêmica. Eu conheci uma professora numa escola pública na periferia do Rio de Janeiro. Uma mulher com uma visão fantástica de educação. Ela é professora do 5º ano. E ela falou para mim assim, na parede da minha sala de aula tem os 10 mandamentos. E antes de cada aula, em primeiro lugar, ela fazia um culto. Antes de cada aula. Mas antes de cada tema, antes de abrir o capítulo do livro para explicar um tema, eu abria a palavra de Deus.
E muitas vezes, logicamente, a palavra de Deus vai entrar em conflito com o que o livro traz. E ela falava, eu leio primeiro a palavra de Deus, porque aí ele fica bem claro na mente deles qual é o pensamento de Deus. E depois eu abro o livro e aí eu explico. Como, por exemplo, o capítulo que fala sobre o evolucionismo e outras coisas que não combinam com a palavra de Deus, né? Então, é assim que nós devemos ensinar também todos os conteúdos acadêmicos, sempre abrindo a palavra de Deus primeiro. Ainda nesse contexto de natureza, a Bíblia fala muito sobre natureza. A Bíblia fala muito sobre animais, sobre plantas, sobre diferentes aspectos da natureza, sobre o clima, sobre montanhas, sobre as árvores. Se você quiser ter uma noção, abra o livro de Jó, por exemplo. O livro de Jó tem informações fantásticas. Esse ano passado eu tive a oportunidade de escrever um material que ainda está no processo de escrita, mas sobre lições da natureza. E nesse material eu fui pesquisar na palavra de Deus e hoje a minha Bíblia, ela é cheia de anotações do lado, né? Todo texto que eu via que falava alguma coisa da palavra de Deus, eu ia lá e marcava. E eu fiquei surpresa, porque muitas coisas que eu lia, e eu vou ler aqui vou dar aqui um exemplo para vocês. Jó 39, verso 8. Foi um dos textos que eu marquei, que diz assim. Peraí, estou no capítulo errado. Falando do jumento, a partir do verso 5 do capítulo 39, está falando sobre um jumento. E daí no verso 8 diz assim: vagueia pelas colinas em busca de pasto, e vai em busca daquilo que é verde. O jumento vagueia pelas colinas em busca de pasto, e vai em busca daquilo que é verde. E daí eu comecei a ler sobre o jumento. E quando a gente vê, principalmente ali no Nordeste, se você já teve a oportunidade de ir, aqueles jumentinhos, né? Essa é justamente uma característica do jumento. O jumento, ele viaja quilômetros e quilômetros, principalmente nas regiões mais áridas, buscando uma erva verdinha, uma plantinha verdinha para ele comer, ou água para beber. Então, quando a Bíblia fala sobre os animais, ela está dando informações verídicas, informações científicas, porque Deus criou tudo, Deus sabe. Mas às vezes tá aqui, um pouquinho ali, e a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar. Mas cada um desses pontos, se nós compartilhamos com os nossos filhos, em outras oportunidades, talvez ao assistirem um documentário sobre animais, eles vão se lembrar daquilo. Isso acontece em todas as áreas, na área de história, de geografia também. A Bíblia tem pérolas preciosas a respeito, por exemplo, da saúde, do corpo, tratamentos naturais. Você vê ali a experiência do rei Ezequias, né, quando ele ficou doente. Na área de linguagem, tem uma história que eu gosto de contar. Quem já ouviu algumas lives ou leu alguns dos meus materiais conhece que eu ensinei para minha filha o que eram os verbos, né? E depois de um tempo a gente foi recapitular a matéria e ela falou: mãe, eu não entendo ainda direito o que é o verbo. E aí eu me lembrei de João 1, os primeiros versículos ali que falam: no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Depois fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí eu falei para ela: verbo é ação. Jesus veio ao mundo representar Deus. Jesus foi a ação de Deus no mundo para nós. E a gente conversou sobre isso, né? E depois de algum tempo, a gente falando sobre, né, as questões ali que ela estava estudando, ela falou assim: mãe, eu nunca me esqueci o que é o verbo, porque a senhora usou a Bíblia. E sabe, tem um texto de Ellen White que fala que o mesmo poder que criou o mundo é o poder que nos recria. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é o poder de Deus que vai nos recriar. Então, se é tão poderoso assim para recriar o nosso caráter, recriar o nosso ser, muito mais
esses conteúdos acadêmicos que nós precisamos aprender, não é mesmo? A Bíblia é o melhor livro de história e geografia. Quando nós olhamos, por exemplo, a estátua de Daniel, que começou ali no período da Babilônia, se você olhar no mapa, né, o mapa da Babilônia, ele foi ali, começou ali, né, próximo ao Golfo Pérsico. Isso é outra coisa interessante. Cada vez que você for contar uma história da Bíblia, mostre no mapa onde aquela história aconteceu. E aos poucos, seu filho vai se familiarizar com a geografia do mundo. Eu me lembro quando nós estudamos as viagens de Paulo, nós traçamos as viagens de Paulo, desenhamos o mapa e traçamos com canetinho colorida, a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem. Eu vou dizer para você, eu passei a visualizar muito melhor as histórias bíblicas depois que eu fiz essa experiência com as minhas filhas. Então, se você puder começar com eles desde pequenininho, imagina quando ele crescer, como que não vai ser a mente dele em relação à geografia, né? Mas voltando ali, a história do período da Babilônia começa ali. Depois, quando veio a Medo-Pérsia, ela se ampliou, né, envolvendo ali a Pérsia. Depois, quando veio a Grécia, foi mais para o leste ainda. Depois, quando veio Roma, ampliou mais ainda. Então, a Bíblia, geograficamente, ela começa ali concentrada no Éden, né? E daí vai se ampliando, 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 ampliando. A mesma coisa, a história. Ao ensinar história, é como se fosse uma linha do tempo. A Bíblia é uma linha do tempo. Então, você começa lá na criação e você vai passando por todos os períodos, né? Até chegar no presente, até chegar no futuro, na verdade. O livro de Daniel é um livro fantástico. Porque o livro de Daniel, ele justamente vai dando ele vai abrindo a história. Ele começa ali na Babilônia, e quando você chega lá no capítulo 11 de Daniel, você já tem detalhes, cada vez vai dando mais detalhes. Você tem detalhes, por exemplo, da Grécia, e depois menciona ali o período da reforma, o período, né, da perseguição dos cristãos, o período da reforma, até os últimos dias, até o restabelecimento do reino de Deus. Só que muitas vezes, quando nós lemos uma história, nós não prestamos atenção nesses detalhes. Às vezes, como eu já mencionei, a gente conta a história assim: era uma vez uma meninazinha órfã que estava chorando. E aí, o primo dela veio visitá-la e falou: vem morar comigo. É a história de Esther, nós sabemos, né? Mas por que não dizer que a história de Esther aconteceu na Pérsia? Por que não dizer quem era o rei, que o nome do rei era Assuero? Por que não dar esses detalhes de datas, lugares e pessoas? Talvez, se o seu filho é muito pequeno, ele não vai fazer aquela associação com a história do mundo, com as profecias e tudo mais. Mas ele vai começar a fixar. Rei Assuero, Pérsia, ele pelo menos já ouviu. E lá na frente, quando você ensinar com mais detalhes as profecias, Pérsia, sim, lá onde Esther viveu. Ele vai se lembrar daquilo que você ensinou lá atrás. Nosso tempo está acabando e eu vou ter que dar uma apressadinha aqui. Mas eu acho que deu para a gente entender, né? Quando nós lemos com mais ênfase, salientando esses detalhes e não simplesmente passando por cima, mas salientando, mostrando no mapa, fazendo comparações, a criança já conhece tal personagem, esse personagem viveu antes ou depois de Esther? A gente pode ajudar os nossos filhos a irem criando, né, essa linha do tempo histórica na mente deles. Matemática também é uma área da qual a Bíblia fala muito. No livro Educação, capítulo 15, Princípios de Comércio, fala que nós deveríamos estudar o livro de Provérbios para aprender os princípios de comércio. O livro de Provérbios tem muitos conselhos práticos e nós deveríamos estudar. E sabe, todas as histórias praticamente da Bíblia têm alguma coisa relacionada a números, né? Quantas pessoas fazem parte da história? A história do dilúvio, quantos animais entraram? 2, de 2 em 2, né? Então, quando você conta essas histórias, os nossos filhos já estão aprendendo os números. Eu me lembro que quando as minhas filhas eram bem pequenininhas, eu comprava aqueles livrinhos de números. Ela vai aprender números com esse livro.
Era quase que assim uma mentalidade que eu tinha de que se eu não comprasse aquele livro, eu não ia aprender os números. Sendo que os números estão presentes em tudo na nossa vida. E na Bíblia também. E eu me lembro que quando eu comecei formalmente, né, a educação dela, aos 6 anos de idade, eu estava ali tentando ensinar continhas, um mais dois, e ela escrevendo, e era uma dificuldade para ela escrever, e eu comecei a ficar frustrada. E aí um dia no carro eu comecei a perguntar para ela, me veio assim à mente, ela já deve saber essas coisas. Na verdade, eu tinha lido um folheto muito interessante que uma pessoa me passou, que é daquele educador Raymond Moore, um educador adventista, já falecido. E ele fala, né, de como ensinar no dia a dia. E aí eu comecei a perguntar para minha filha, eu falei, filha, você sabe quanto que é 5 mais 3? Ela, 8. 4 mais 3? 7. E ela já sabia. E eu fiquei impressionada que eu era que estava atrasada, porque ela já tinha aprendido por muito tempo, possivelmente através das lições da Bíblia, através das atividades do dia a dia. Então a Bíblia tem muitos ensinos na área da matemática também. Tem muitas maquetes que você pode construir, ou muitos cálculos, como por exemplo no santuário, no acampamento de Israel, as medidas dos muros da Nova Jerusalém, quando você vê Neemias ali construindo, reconstruindo, né, os muros, tem tem detalhes de onde até onde as pessoas foram construindo. Então, a Bíblia é riquíssima também nessas áreas. E para concluir, existem histórias que muitas vezes a gente esquece de compartilhar com os nossos filhos. Histórias de personagens talvez não tão populares na literatura infanto-juvenil, né? Por exemplo, você já contou para sua filha ou para o seu filho a história de Rode, aquela serva? E talvez você vai falar, mas não tem muita informação sobre ela na Bíblia. Não tem muita informação ali diretamente na história de Rode, né? Quando Pedro estava preso, havia um pequeno grupo orando, mas quando você explica o contexto, como nós já falamos, o período onde ela viveu e quão importante foi a pequena ação dela ali ao abrir a porta para Pedro, né? E se emocionar em ver Pedro, aí a história se torna grande. A história de Jeremias. Jeremias é um livro profético, mas a história de Jeremias é uma história linda que está ali dentro. Nos primeiros capítulos e depois ao longo das profecias, você vai vendo detalhes de como Jeremias sofreu ao ter sido chamado por Deus ainda jovem para aquela missão tão importante, né? De trazer aquelas instruções para o povo de Deus. Alguns outros textos que às vezes não são histórias e parecem ser difíceis para ensinar para as crianças, na verdade, podem ser mais fáceis de se ensinar, como, por exemplo, ilustrações. Em 2 Pedro 1, 5 a 10, você tem a escada de Pedro. Quando você vai ensinar a escada de Pedro, você pode desenhar uma escada, ou montar com bloquinhos ou com Lego. O fruto do Espírito, na verdade é um fruto, né? Com gomos. Você pode ilustrar dessa forma. A unidade do corpo, em Efésios 4, 1 a 6, você pode usar os membros do corpo e conversar com seu filho. A armadura de Deus, do soldado, né? A videira. Então, tem muitas histórias que a própria história, ou as parábolas, por exemplo, também, elas já sugerem ilustrações, porque as parábolas eram lições da natureza ou lições objetivas, né? Então, Deus já deu essas instruções de uma forma bem ilustrada. Então, nós podemos usar e enriquecer o conhecimento dos nossos filhos através desse ensino. Eu sei que nós passamos aqui muitas informações e talvez você tenha perguntas. Nós não temos aqui muito tempo para as perguntas, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no canal e depois possivelmente a gente pode pensar numa live para responder essas perguntas também, né? Mas eu gostaria de concluir dizendo para você que esse livro é um livro precioso que Deus deu para nós. E nós precisamos usá-lo, é um tesouro. É um tesouro que muitas vezes nem mesmo nós adultos sabemos discernir ou sabemos aproveitar.
mas os nossos filhos serão ricamente beneficiados se nós abrirmos esse tesouro diante deles, se nós encontrarmos as joias preciosas que Deus deixou para nós na sua palavra. Então, que Deus te abençoe ao estudar a palavra de Deus com seu filho. Busque desenvolver novas táticas, novas metodologias, para que esse livro seja vivo e seja real na vida do seu filho. E isso vai fazer uma grande diferença no futuro dele. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora, concluindo. Querido Deus, muito obrigado por tanta riqueza que o Senhor deixou para nós em sua palavra. Obrigado também por esses livros que nos ajudam a entender a sua palavra. Pelos livros de Ellen White e outros tantos livros, Pai, que o Senhor tem colocado ao nosso alcance. Nos ajude a ter vontade de estudar a sua palavra, de aprender mais de Ti. E derrame seu Santo Espírito no coração de cada pessoa aqui que nos ouviu e que eles possam ter o desejo de aprender mais e mais do seu plano educacional. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Até mais.